Atenção, hein, galera. Mais um caso para vocês ficarem de olho. Nós que somos os investigadores aqui do chat. Vambora. Jeffrey Epstein começou sua carreira como professor, fez uma fortuna no mercado financeiro e se aproximou de figuras poderosas e famosas. Se aproveitando do novo status social, montou um esquema de exploração sexual de jovens mulheres, incluindo mais de 250 menores de idade. Os crimes aconteciam em suas propriedades, incluindo uma ilha privada no Caribe que ficou conhecida como a Ilha dos Seus Crimes. Após ser preso, faleceu dentro da própria cela de uma forma um tanto quanto suspeita, e mesmo depois de morrer, continua sendo um assunto evidente dentro dos Estados Unidos. No vídeo de hoje, então, vamos contar a história de Jeffrey Epstein. Nós tá vivendo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem mais um episódio da série Criminosos, e nos últimos episódios a gente teve Osama, né? Aquele que não podemos falar do resto do nome, mas tem um cantor que canta muito bem, que é o Bin. O né? Bin, ele é bom. Al Capone. Ficou muito bom esses vídeos, tá? E Pedrinho, ex-matador. Certo? Olha aí, só vídeo então, top. Agora a gente tá falando de Jeffrey Epstein, que é um outro nome banido do YouTube também. Não pode? Não pode. Então provavelmente vai ter um pi, alguma coisa assim. A gente vai ter que chamar de Jeffrey, né? Porque é um nome mais comum do que o outro. Não sabia que ele podia falar. Teve um esquema aí bizarro. Basicamente ele criava armadilhas pros famosos, né? Ele fazia festas, chamava os caras iam lá e quando chegava lá tinha um monte de menor. O cara não sabia que era uma pessoa de menor, acabava tirando uma foto junto, às vezes até acabava tendo uma relação naquele momento, né? Ele tinha imagem daquilo tudo e depois conseguia explorar esse pessoal numa rede ali de exploração de imagem, de chantagem, que deixou ele bilionário. Então hoje a gente vai falar dele, tô aqui com o Lucão, quero saber qual que vai ser a meta de likes. Quero 12 mil likes pro caso. 12 mil likes então, e a gente vai... Esse rapaz aí teve envolvimento com o P. Diddy? Ou são coisas diferentes? Começa falando sobre o nascimento dele, que nasceu em 20 de janeiro de 53, no bairro do Brooklyn, em Nova York. Ele cresceu em uma família judia da classe média baixa, então não tinha muita grana, e ele vivia numa espécie de comunidade fechada, que é como se fosse um condomínio dentro do Brooklyn, chamada Seagate, onde outros judeus também viviam ali, e eram a grande maioria do local. O pai dele, Seymour, trabalhava como jardineiro, e depois ele trabalhou como funcionário de manutenção de parques em Nova York, ou seja, não tinha um grande salário. Já a mãe dele, a Pauline, foi auxiliar de escolas públicas e também não tinha um grande salário. Então o Jeff teve que estudar na escola pública, né? Tipo, não estava naquelas grandes escolas de Nova York, famosas e tudo mais, e não tinha uma vida de milionário desde cedo. E ele ia muito bem na escola em matérias como matemática e ciência. Inclusive, por um tempo, ele chegou a ganhar dinheiro dando aulas de reforço, né, para quem precisa, para pessoas que não conseguiam aprender tão fácil quanto ele. Inclusive, durante o ensino, ele pulou 2 séries e em 1969, com apenas 16 anos, ele começou a fazer faculdade. Ele passou por 2 instituições. Ele fez matemática e fisiologia matemática, mas não concluiu nenhum dos cursos. E apesar disso, em 1974, sem ter concluído nenhum curso, ele conseguiu um cargo como professor de matemática e também de física na Dalton School, uma escola de elite de Manhattan. Ou seja, deu um... Pô, eu vou te falar, eu quando era jovem, eu pensei em fazer matemática como faculdade uma época, sabia? Esteve no meu leque de oportunidades. Imagina se eu fosse professor de matemática de vocês, tá ligado? Eu acho que eu passo essa credibilidade. Salto ali muito grande, sem nem fazer a faculdade por completo, né? E inclusive, quando ele assumiu esse cargo, ele começou com um comportamento inadequado dele, principalmente com as alunas que eram menores de idade. Então ele tinha essa proximidade e muitas vezes ele tinha um comportamento que não era o adequado, né? Foi lá, através dos pais dos filhos ali, né, que ele fez contato com empresários e com banqueiros de Wall Street, o que abriu portas para ele para o setor financeiro. Então, em 1976, quando ele foi demitido da escola por baixa performance, ele foi contratado pela Bear Stearns, que é um banco de investimento de alto nível. Inclusive, ele chegou lá porque tinha um cara chamado Alan Greenberg. Esse cara era o CEO da empresa que contratou ele. Esse cara tinha uma filha que estudava na escola. E o Epstein, numa reunião de pais, queria falar com ele. Ele não foi até a reunião, mas sabia que tinha um pai de uma outra pessoa lá que também conhecia ele. Então falou assim, olha, vou falar com o cara, pedir pra ele me recomendar e conseguir um emprego por lá. E foi o que aconteceu.
Então ele conseguiu um emprego no contato através de uma criança, tá ligado? Tipo, a história dele sempre foi assim, meio de... Desenrolado, né? ser desenrolado. E na empresa ele cresceu muito rápido, ele passou a atender diretamente investidores que tinham um grande patrimônio, isso porque ele era uma pessoa direta na negociação e conseguia tirar bons números, né? E em 80, inclusive, ele se tornou um dos sócios da empresa. E aqui ele já tinha mudado de vida, já não era um rapaz pobre, nada do tipo, tinha casa, carro, tinha tudo. Só que um ano depois disso, ele deixou a empresa em meio a circunstâncias polêmicas. Isso porque ele pegou um dinheiro da empresa, emprestou $20 mil para um amigo dele e indicou quais ações que o amigo deveria comprar por conta das informações privilegiadas que ele tinha. Que é crime, você não pode fazer isso dentro do setor financeiro, né? Já teve mais gente que fez isso, que é especular com o mercado. Então, na época, ele não foi acusado criminalmente, nem nada do tipo, e a empresa tirou ele do cargo ali de trabalhar na empresa de fato, mas ele continuou sócio da empresa e continuou amigo dos sócios. Então, tipo, só mudou que ele não trabalhava mais lá. E logo depois, ele fundou uma empresa própria, né? Tendo 100% da empresa. E isso na década de 80, quando ele passou a viajar bastante pelos Estados Unidos, indo atrás dos caras que tinham no mínimo $1 bilhão para poder investir. E também na Europa e no Oriente Médio. Nessa década, inclusive, ele tinha um passaporte austríaco com a foto dele, mas com um nome falso. E tendo local de residência. Pô, já tinha um festival de merda nas costas já então, né? Já dava pra saber que não era boa pessoa. Na Arábia Saudita. Ou seja, o cara tava viajando o mundo e já tava metendo louco de várias formas, né? Se apresentando, inclusive, como outra pessoa de outro local. Inclusive, o Jeffrey foi consultor do empresário saudita Adnan Khashoggi. Esse cara ficou famoso nos Estados Unidos por conta de um escândalo que teve na época, onde ele foi intermediário do tráfico de armas de Israel pro Irã. E esse cara foi o patrão do Jeffrey. Ou seja, onde tinha uma bocada, ele tava enfiado no meio, né? Em 87, inclusive, o empresário Steven Hoffenberg contratou o Epstein, que deixou a empresa dele em 89. Inclusive, a empresa que ele deixou pra trás caiu 4 anos depois por um esquema de pirâmide. E esse Hoffenberg, que era chefe dele, admitiu ter enganado investidores no valor de $450 milhões. E disse que o Jeffrey era intimamente envolvido no esquema, ou seja, que ele tinha bastante culpa, né? Por onde ele passava, ele deixava um rastro. É, absurdo. E, inclusive, ele nunca foi acusado por isso, né? A gente vai vendo também que ele vai escapando dos negócios meio que ileso. Em 88, ele abriu a J. Epstein Company, uma empresa de gestão financeira, e, de novo, focada somente naquela galera que tinha mais de $1 bilhão para poder ativar. Um dos principais clientes dele foi um cara chamado Leslie Wexner. Quem que é esse cara? Ele é um bilionário, fundador da L Brands, que é um conglomerado, dono de várias marcas de luxo e inclusive dono da Victoria's Secret, certo? Ah, porra! Então esse cara é muito poderoso e a Victoria's Secret, pra quem não sabe, é uma empresa de lingeries que é mundialmente famosa e que tem seu próprio desfile, né? Que é disputado Tem caroço nesse ângulo da Victoria's Secret, ali ó. Já perceberam, né? pelas modelos, e as principais modelos do mundo normalmente estão associadas a Victoria's Secret, que são as Angels, né? E tem todo um glamour em cima disso, e atrai muitas mulheres do mundo todo. Toda mulher que é modelo, que trabalha com esse tipo de produto, né? Basicamente, sonha em algum momento trabalhar com a Victoria's Secret. Então esse cara podia chegar em qualquer uma e falar, ó, eu sou o cara que mantém o negócio em pé. Inclusive, tinha tanto poder mesmo dentro da empresa que ele tinha uma procuração que autorizava ele a mobilizar o dinheiro para onde for. Então ele podia gastar e comprar o que quisesse. E ele tinha um cartão da empresa. Ele vivia como se fosse dono da empresa. E ele usou a posição que ele tinha para poder manipular jovens mulheres e, de novo, conseguir alguns favores sexuais. E a gente chega então na década de 2000 e o Epstein já era ali considerado multimilionário, né? Tem um salto ali. Ele passa de um cara que ganhava bem para um cara que ganhava muito bem e depois para um cara que tava, né, chegando no bilhão. E a fortuna dele, inclusive, era mantida em paraísos fiscais, o que é muito difícil de rastrear e por isso é difícil falar quanto de fato que ele tinha. Mas segundo a Forbes, em uma matéria de 2019, ele teria tido mais de $500 milhões. Inclusive, desses $490 milhões seriam justamente vindos do Wexner, que é o cara dono da Victoria's Secret, né? Bom, mas nessa época ele fez dinheiro, ele percebeu que além de dinheiro, ele precisava de contatos, porque todo o dinheiro que ele tinha feito é porque tinha sido, né, contratado por alguém, conhecido alguém, ganhado uma chance e subido dentro dessa empresa. Então na década de 90 ele começou a se aproximar de universidades, institutos científicos e grupos de filantropia. E aqui, pessoal, tem uma maldade por trás. Filantropia é quem apoia projetos, né? Então qualquer projeto dele, ele tinha alguém para financiar. E ele também ao mesmo tempo investia para manter proximidade com futuros caras que fossem criar, por exemplo, o Facebook. Ah, o moleque vai criar o Facebook lá em Harvard. Vamos pegar esse moleque, vamos investir junto pra gente ter uma parte do Facebook, entendeu? Não necessariamente aconteceu com o Facebook, mas aconteceu com várias empresas. E ele fez isso em Harvard, no MIT e em Stanford. Então imagina quanto contato que ele não fez investindo. Puta, mano. Deve ter sido tipo assim, aquele acionista inicial de várias startups que deram certo, tá ligado? Então meteu muito dinheiro. E entre os contatos mais conhecidos e poderosos que ele tinha, estão ali Bill Clinton, Donald Trump, Príncipe Andrew, que é da família real britânica,
britânica, e o diretor de cinema Woody Allen. Esse Woody Allen, inclusive, pra quem entende um pouquinho de cinema, sabe que esse cara é meio bizarro e já tem uma série de questões envolvendo o nome dele, né? E os primeiros casos que surgiram contra ele foram de duas irmãs, que foram da Anne e da Maria Fermer. A Anne foi apresentada pela sua irmã mais velha, que era a Maria, uma artista que o Epstein havia contratado pra poder criar algumas obras pra ele. E basicamente ele falou, pô, você tem uma irmãzinha e tal, né? Ela é mais nova, tem 16 anos e tal. Tu não pode chamar ela pra vir aqui? Eu quero apoiar ela na educação dela, quero, tipo, dar um dinheiro pra ela, alguma coisa do tipo assim. E quando ela chegou lá, na verdade, ela foi chamada por ele pra fazer uma massagem nele. Ele apareceu somente de toalha, certo? Ela foi fazer massagem nele, ele pediu pra ela ficar com os peitos de fora. Então, ela ficou com os peitos de fora. E nisso, ele abusou dela. Meses depois, a irmã mais velha dela, a Maria, também foi abusada, só que num outro local, numa casa dele em Nova York. Quando a Maria sofreu abuso, ela guardou pra ela, o que acontece normalmente com muitas vítimas, inclusive, né? Então, ela guardou aquilo pra ela ficou remoendo aquilo, só que ela só foi tomar coragem de denunciar aquilo quando ela descobriu que a Anne, que ela tinha levado pra lá pra estudar, teoricamente, pra ganhar algum tipo de bolsa, né? Também havia sofrido o mesmo tipo de abuso. Então, ela tomou coragem, pegou a Anne, foi até o FBI, diretamente no FBI, e fez uma denúncia que na época não foi aceita e que simplesmente ignoraram, né? Sem a atenção da polícia, a história caiu na mão de uma jornalista que tava fazendo uma matéria sobre a vida milionária do Epstein. Essa jornalista estava fazendo uma matéria, tipo assim, veja um empresário fodão que tem dinheiro, que investe em Harvard, né, no MIT, que ajuda estrangeiro, que não sei o quê, papapá, né, uma matéria boa pra ele. Só que do nada, chegou uma história de duas irmãs que foram abusadas por esse cara, né? E a jornalista falou, bom, eu vou colocar isso na matéria, vou fazer isso aqui uma matéria maior ainda, né? Só que o Jeffrey, de alguma forma, ficou sabendo sobre a matéria e começou a ameaçar essa jornalista. E um detalhe importante é que a jornalista estava grávida de gêmeos, e o Epstein ficou sabendo disso. Então pegou o telefone, ligou pra ela e falou que com o poder que ele tinha, ele facilmente saberia o hospital que ela ia ter os bebês, né? Com isso, ela ficou com medo de perder os filhos, ela tirou o relato da matéria, e a matéria saiu na época estampando que ele era um empresário bem-sucedido. E só isso. Só que elas foram direto no FBI, depois foram numa jornalista e ainda não tinham ido na polícia local. Então em 2004, em novembro de 2004, a polícia de Palm Beach foi informada sobre essas mulheres, que inclusive algumas eram menores, que estavam entrando e saindo da casa do Epstein, e começou a meio que investigar o cara de longe e tudo mais, porque se aproximasse, inclusive, ele ia perceber, né, e ia acabar com a investigação. Em 2005, uma mulher alegou que a enteada dela de 14 anos havia sido levada para casa dele por uma garota mais velha para poder fazer uma massagem no Epstein, que ele teria forçado ela a ficar somente de sutiã e calcinha, e que depois, enquanto ela massageava ele ficava se masturbando. No fim, ele deu $300 pra ela e pediu para que ela chamasse uma nova amiguinha. E assim, ele ia construir uma pirâmide de abuso. A polícia, com essa nova denúncia, que agora era mais direta, que não, é inacreditável, bicho. Que isso, cara. dava, tipo, como aconteceu, que tinha o dinheiro que tinha sido pago e tudo mais, começou uma investigação e depois alegou que o Epstein havia pago várias meninas para ter relações com ele. E foi feita uma entrevista com 5 vítimas e 17 testemunhas. Nisso foi revelado que muitas tinham menos de 16 anos e algumas, inclusive, disseram à polícia que ele usava brinquedos sexuais nelas enquanto recebia massagem. Ou seja, era um padrão. A menina ia lá pra fazer a suposta massagem, de alguma forma ele abusava dela, dava um dinheiro pra ela e falava, ó, traz uma amiga aí, e aí a menina ia lá e chamava uma amiga, e a amiga vinha e passava pelo mesmo ciclo de abuso. E bom, uma busca que foi feita na casa dele, então, naquela época, encontrou 2 câmeras escondidas, que mostravam que ele já naquela época estava se preocupando em filmar alguma coisa e ter essas imagens. Além disso, ele tinha várias fotos de meninas e algumas que a polícia, inclusive, já tinha entrevistado. Então, os caras reconheceram na hora, olha, a menina que falou que foi abusada por ele tem uma foto aqui, que é uma foto que não é pra uma criança ter. Além disso, quando a polícia chegou lá, encontrou vários cabos de computador solto e nenhum computador. Então ele tinha alguns computadores que foram removidos antes, porque provavelmente ele foi avisado que ia ter a investigação. Então, tipo, imagina o que não tinha mais. Ele achou que isso talvez não tivesse problema, ele ter essas fotos por ali. E imagina tudo que ele não mandou embora dentro de cada CPU, né? Bom, então em meio a isso, em maio de 2006, a polícia de Palm Beach apresentou uma declaração dizendo que o Jeffrey deveria se acusar de 4 acusações de sexo ilegal com menores de idade e uma de abuso sexual. Ou seja, né, tinham policiais que estavam dispostos a comprar a bronca mesmo que, né, tivesse todo um complô rolando para deixar o cara solto. Então em julho ele foi preso, mas passou apenas uma noite na prisão. Ele foi liberado depois de pagar uma fiança de $3.000, só isso, pessoal. E o promotor estadual da Flórida, Barry Krishner, decidiu não apresentar uma acusação formal de maior gravidade. Então, tipo assim, basicamente, o cara que era o responsável falou assim, é isso aí, né, fica uma noite preso, tá tranquilo que tá aí, vai viver a vida, né? Só que a polícia de Palm Beach, mostrando o serviço, né, ficou frustrado com a promotoria estadual e enviou o caso diretamente pro FBI, solicitando que fosse conduzido a um nível federal, né? E agora já não era
era mais 2 meninas chegando, né? Não era mais a denúncia de 2 meninas. Agora era uma denúncia oficial, era né? A polícia de um local falando, ó, tá rolando uma injustiça, esse cara vai ficar solto, esse cara é um perigo pra todo mundo, então, tipo assim, vamos botar ele na cadeia. E o FBI tinha uma acusação, então, de 53 páginas, pronta já em 2007, que provavelmente, inclusive, teria condenado o Jeffrey à prisão perpétua. Porém, ao mesmo tempo, o Jeffrey estava desenhando um acordo que livraria bastante a barra dele. A defesa do Jeffrey, que é liderada pelo advogado Alan Dershowitz, estava negociando com Alexander Acosta, procurador federal, que, inclusive, em 2017, se tornou um secretário do trabalho do Trump, certo? Ganhou um cargo político importante. Esse cara que na época era o procurador federal, ou seja, o cara que decidiu o caso, certo? Fechou um acordo com o Jeffrey, que era um acordo de não acusação. Nesse acordo, o Jeffrey não seria acusado de crimes federais, caso se declarasse culpado de 2 acusações que eram estaduais. Seria solicitação de prostituição e solicitação de menor para prostituição. Ou seja, colocando as meninas como prostitutas, certo? Tipo, essa alegação, não é? O problema aqui que está sendo colocado é prostituição infantil e o fato de você pagar alguém pra receber. Ele pagava, mas não que as gurias queriam que fossem pagas. Não queriam nem passar por não nada. Não se fala de abuso, né? Isso. Não se fala do cara transgredir a vontade delas. Então ele pegou essas acusações que eram menores, pegou uma pena bem mais baixa, né? Ele ia pegar prisão perpétua. Ele basicamente teve que cumprir uma prisão ridícula. E além disso, ele teve que se registrar como agressor sexual, que foi a pior parte pra ele porque sujou a imagem dele, né? Só que não sujou tanto assim também, porque o cara conseguiu passar a batida e continuar tendo contato com muita gente importante. E além de tudo isso, ele ia ter que indenizar as vítimas. Só que o cara tinha muito dinheiro e falou: ok, vou fazer isso, topou, né? E ele foi condenado então a 18 meses de prisão, que viraram 13 meses de prisão, né? Bem menos do que pra sempre. 3 meses, cara. E aí é que vem o pior, tá? 3 meses. Tinha uma cláusula que permitia que ele passasse 6 dias por semana no escritório dele. Como assim, mano? Então ele ficava um dia preso. Nossa, daí se somar esses dias, ele não ficou nem... Exato. Nossa, diminui bem mais. Ele dá uns 52, 53 dias. Nossa, olha isso. E quando ele ficava na cadeia, não ficava na cadeia mesmo, ele ficava numa cela reservada, onde tinha tudo, tinha ar-condicionado, tinha banquinho estofado pra ele dormir, tinha tudo ali preparado pro senhor Jeffrey chegar e ficar, né? Meio absurdo. E esse procurador que fez esse acordo aí bizarro, né? Anos depois foi perguntado do porquê que ele fez isso, e ele falou que aquela decisão tinha vindo de cima. Ou seja, que alguém acima dele falou, ó, não pode mexer com o Jeffrey. E entra uma parte ainda mais bizarra, porque as vítimas não concordaram com esse acordo. Por mais de uma década, inclusive, advogados das mais de 30 vítimas alegaram que elas não foram informadas sobre o acordo. E, inclusive, nem tiveram a oportunidade de testemunhar sobre o Jeffrey em tribunal. E, em 2019, um juiz da Flórida decidiu que o acordo violou a lei do direito das vítimas de crimes. Ou seja, falou que o acordo foi criminoso, certo? Só que mesmo falando isso, não teve nenhum tipo de punição pro cara que tinha feito aquilo, né? Que agora estava ocupando um grande cargo dentro do governo do Trump. E os promotores do caso foram chamados e admitiram que deveriam ter informado as vítimas sobre o acordo, mas falaram que é isso, que não tem punição. Ó, a gente realmente devia ter avisado, mas... Não deu, mas... Tipo assim, mano, a quantidade de poder ou de podres que esse maluco tinha nas mãos de pessoas muito grandes pra que ele passasse batido por tanto tipo de acusação, devia ser uma enormidade, mano. Esse maluco devia ter na manga muita coisa, mano. É isso. Agora vocês estão sabendo. Agora vocês estão sabendo aí pela mídia e não tem problema, né? E eles também afirmaram, olha só como os caras foram, tipo, eles afirmaram pro tribunal que eles não tinham autoridade pra invalidar o acordo. Então falou assim, ó, a gente realmente errou, mas vocês não têm autoridade para invalidar o acordo não, então fica aí de boa que o acordo aconteceu. Ou seja, o acordo firmado pelo Epstein, que foi criticado pelo departamento de polícia, que foi levado ao FBI, depois foi julgado, foi mantido mesmo com todo tipo de resolução apontando que aquilo era errado. Inclusive já em 2019, e a gente tá falando de 2008, 2007, certo? Ou seja, mesmo depois de mais de 10 anos, ele continuava no final contornando a situação, mesmo depois de morto. É absurdo, né? Pra tu ver o poder que esse cara tinha, né? Bom, então em 22 de julho de 2009, ele foi liberado da prisão pra poder passar 1 ano em prisão domiciliar. Ou seja, a gente falou 13 meses, né? Então, tipo, na real ele ficou alguns 6 meses ali. Foram 6 meses ali, ó. Bem menos do que... E esse 1 ano foi reduzido, tá, Sim. pessoal? Depois ele teve a redução de 5 meses. E nessa prisão domiciliar que ele tinha a permissão de viajar com frequência, desde que ele voltasse em 24 horas. Como ele tinha um jato, não é problema, né? Viajava pro mundo todo, voltava no mesmo dia e tava liberado. Isso é prisão. E nisso, ele ia pra vários locais, já que a polícia também, o local tava meio que de olho nele, né? Ia pra Nova York, ia pra outros cantos da Flórida, e inclusive ia pro Caribe, onde lá ele continuou com o esquema porque achou que era um local mais reservado, mais protegido, que ele podia fazer o que bem entendesse. E ao mesmo tempo, a polícia não largava do pé dele, não o FBI.
né? Mas a polícia local não largava. E em junho de 2010, o ex-gerente da casa do Epstein, Alfredo Rodrigues, foi condenado a 18 meses de prisão por obstrução de justiça, por não entregar à polícia um diário no qual havia registros de atividades do Epstein, que segundo o FBI e segundo a própria polícia, colocariam o Epstein na cadeia. Ou seja, tinha um diário que tinha prova de todo mundo que tinha entrado lá, das meninas, que tinha rolado, tinha descrição de tudo isso, ele falando o que ele tinha feito com cada menina e tudo mais. Então realmente ia colocar ele na cadeia, basicamente, né? E não foi Pô, mas esse cara escrever isso no diário, num diário não é uma puta burrice, mano? Assim, pra que ele tá construindo uma prova contra ele? utilizado porque o cara não entregou. Então esse cara foi condenado. Ou seja, esse cara foi pra cadeia e o Jeffrey não, né? É absurdo, né? Pra tu ver, ficou muito mais tempo também do que o próprio Epstein. É coisa de gente doente, E em né? 2011, pra gente ver como é que tava o ritmo desse negócio, como que o Epstein tava lidando com isso, ele deu uma entrevista ao New York Post, que imagina o cara pra dar entrevista no New York Post, né? E ele fez uma piada sobre o assunto. Depois que ele fez uma piada, ele falou, não, é que eu não sou um estuprador, e sim um agressor sexual, né? Que basicamente, né, não tem muita diferença, né? É absurdo ele ter falado isso. E na época ele defendia que tinha uma grande diferença, ele falava, é a diferença entre matar alguém e roubar um pão. Então, tipo, cara, o cara tava no New York Post falando isso, né, sobre si. E tava continuando com os negócios dele. Bom, mas finalmente, anos depois, muitos anos depois, a casa foi cair pra ele. Em 2018, uma reportagem do Miami Herald identificou cerca de 80 supostas vítimas que eram ou do Epstein ou dos parceiros dele. E em 2019, um novo processo criminal federal foi aberto contra ele. E em julho, ele foi preso em Nova Jersey sob acusação de tráfico sexual. E a acusação era justamente sobre aquele início de período de 2002 a 2005, o fantasma que voltou para assombrar ele, né? E os promotores que pediram a prisão dele escreveram o seguinte no pedido: o réu, um criminoso sexual registrado, não se recuperou, não foi punido e não está arrependido. Em vez disso, ele representa um perigo contínuo para a comunidade. Na época que ele foi preso a primeira vez, ele pagou $3 mil e foi dormir em casa. Dessa vez, ele teve que oferecer $100 milhões como fiança e a fiança foi negada. E além desse preso, ele foi pro Centro Correcional Metropolitano de Nova York, que é um local que já recebeu, por exemplo, o El Chapo, tá ligado? Então ele foi pro lugar pra se lascar mesmo, né? E no dia da prisão dele, a polícia fez uma busca na casa dele de Nova York e encontrou mais evidências de tráfico sexual, como por exemplo fotos de mulheres peladas e muitas delas, de novo, sendo de menor de idade. E além disso, encontrou um cofre com CDs com etiquetas com o nome das meninas, que eram as 80 vítimas dele. Quando veio essa bomba, em 2019, os caras falaram, pô, olha o que aconteceu, mano. Esse cara tava ontem com, sei lá, um famoso muito importante. Como que esse cara tá envolvido nisso tudo, né? E o Acosta, que tinha feito o acordo lá polêmico em 2008, já era, nesse momento, secretário de trabalho do Trump, certo? Em 2019. E ele disse de início que ficou feliz pelo trabalho da polícia, que tinha colocado o cara finalmente na cadeia, sendo que ele que tinha feito o acordo que livrou o cara da cadeia. É absurdo. E, tipo, ele tentou usar isso aí, foi bem cara de pau, mas teve que renunciar 2 dias depois da pressão da população e da mídia. Então, tipo, respingou na carreira do cara que tava lá na política e tava tranquilo, né? E aí começa a entrar a parte das teorias que envolvem o Jeffrey Epstein, né? Porque antes dele ser punido, ele acabou falecendo. Mas tem um contexto. Naquele mês que ele faleceu, ele foi encontrado na cela dele com ferimentos que indicavam que ele havia tentado tirar a própria vida por enforcamento. Então ele foi colocado numa ala de vigilância que tinha um procedimento que incluía acompanhamento constante, iluminação o tempo todo e avaliações psiquiátricas todos os dias. Ou seja, ele estava sob vigilância dos caras para impedir que ele fizesse isso. E menos de uma semana depois, ele acabou então tendo a vigilância retirada. Então no dia 9 de agosto, o companheiro dele de cela também foi removido de lá, deixando ele sozinho naquela cela. E na noite que ele tirou a própria vida, por cerca de 3 horas, ele não foi verificado pelos guardas, que passavam lá de hora em hora. Ou seja, por 3 horas ele ficou sozinho e foi nesse intervalo que tudo Assim, basicamente tudo aconteceu em prol da morte dele, né? E é isso. aconteceu. Então na manhã seguinte, o corpo dele foi encontrado na cela e ele estava ajoelhado com um lençol no pescoço. E além de tudo que a gente já falou, ainda foi descoberto que as câmeras que estavam do lado de fora da cela tiveram falhas justamente naquela noite. Ou seja, tudo colaborou pra Muito estranho. pra né? ninguém ver na hora que ele fosse tirar a própria vida. Nem em filme, Que coincidência, hein, bicho? Porra. né? Acontece tantas coincidências assim. Pois é, inclusive teve 2 agentes, o Tovano e o Michael Thomas, que admitiram ter dormido mais do que deviam durante o turno, justamente naquele dia. E inclusive eles falsificaram o registro, falando que tinham feito inspeção, né, achando que ninguém ia saber, e tiveram que assumir isso, tá ligado? Então muita gente acredita que ele não morreu, né, que ele foi silenciado porque ele tinha o nome de muita gente e ele poderia revelar muita coisa importante. Então se fosse pra alguém cair, que fosse só ele. Além disso, o laudo da perícia com o corpo dele que foi feito, né, foi contestado por um cara chamado Michael Baden. Esse cara é um patologista que foi contratado pela família do Epstein, que participou da autópsia. Então ele estava na autópsia, ele também fez exames
particulares pra família, né? E segundo Baden, as fraturas que o Epstein tinha eram mais comuns em casos de homicídio por estrangulamento, e não quando alguém tirava a própria vida. Ou seja, né, ele pode realmente em algum momento ter sido silenciado. Bom, então o processo contra ele foi encerrado, porque o cara tá mais aqui, né, pra poder pagar, mas as investigações continuaram porque tinham pessoas que eram cúmplices dele, né? E a pessoa mais visada foi a Ghislaine Maxwell. Ela é uma ex-namorada e amiga do Epstein. Em 2020, Olha ela foi aí. presa sob acusação de conspiração para tráfico sexual de menores, isso por ter ajudado a recrutar as meninas que eram abusadas, e inclusive às vezes participar ativamente do momento do abuso. Bom, a Maxwell tinha visto a condenação do Epstein em 2019, tava fugindo desde a condenação, já tinha virado o ano, ela ainda tava sumida, né? E a operação para poder pegar ela foi muito planejada porque eles sabiam que ela podia fugir de helicóptero, de jatinho, né? Ela se escondia em qualquer parte do mundo, trocava de rosto e é isso. Alguém muito forte. Só que então, ela fugiu, foi encontrada pela polícia e em 2021 ela foi considerada culpada por várias acusações como tráfico sexual, conspiração e transporte de menor para atividade sexual ilegal. E ela falou o seguinte, né, quando foi presa: é o maior arrependimento da minha vida ter conhecido o Jeffrey Epstein, mas hoje, em última análise, não se trata de Epstein. A vocês vítimas, eu digo, sinto muito pela dor que sentiram. Espero que minha condenação, juntamente com a minha dura prisão, lhes traga um final feliz. Então em 2022, ela começou a cumprir uma pena de 20 Meio que assumiu que fez merda, né? anos de prisão, né, que também não é muita coisa, né? Mais perto pelo menos do Epstein, né? Que Ela pegou. pelo menos tá pagando, né? E bom, a Maxwell era uma socialite britânica, uma mulher que sempre tava na mídia e ninguém sabia por quê, que era um filho de um magnata que era político na Inglaterra chamado Robert Maxwell. Então o cara tinha muito poder, a filha era a filha do cara e por isso sempre tava na mídia. E ela aproveitava disso pra poder iludir garotas que eram mais pobres e que tinham o sonho, né, de sair da pobreza. Ah, eu vou te colocar aqui, tu vai conhecer não sei quem, vai estudar não sei aonde, vai trabalhar não sei aonde. E ela fazia questão de escolher crianças que eram pobres e ao mesmo tempo, se tivesse com opção, né, ela escolhia uma pessoa que já tivesse sido abusada. Porque uma pessoa que foi abusada e que não denunciou, se fosse abusada de novo, não denunciaria. Né? É o que ela pensava. E, inclusive, quando tinha massagem, muitas vezes o cara ia lá e olhava, o Jeffrey, e falava: essa menina aí vai ser mais difícil, preciso da tua ajuda. Então ela ia pro quartinho, junto com o Jeffrey, e ela começava a tocar a vagina da menina antes do Jeffrey pra poder, tipo, quebrar a resistência da menina. Inclusive, ela também fazia parte de obrigar as meninas a trazerem outra. Falando: ó, você tá fazendo isso aí, se ficar todo mundo sabendo, você vai ser uma vadia. Você vai ser, sabe, tipo, vai sofrer bullying na escola e tal. Então, tipo, ela fazia chantagem com a criança e fazia a criança trazer uma outra criança pra poder sofrer. E aí, quando a outra criança sofria, ela ia na criança e falava: ó, tu trouxe ela. Agora, se você denunciar, você faz parte do esquema. Tá ligado? Então, tipo, olha que doideira, mano. O que a mulher tá fazendo, o que o Jeffrey tá fazendo, tá ligado? Ela também confirmou sobre a Ilha do Abuso, né? Onde o Jeffrey tinha duas ilhas particulares. Uma que era a Little St. James, que foi a que ficou tão famosa, que ele comprou em 1998 por $8 milhões. E uma outra que ele comprou em 2016 por $22 milhões, mas que teve menos caso, porque, né, foi um curto período ali de 3 anos. Então, naquela época, pra ele poder cometer qualquer crime, ele tinha essa rede pra poder pegar uma menina, pegava a menina, colocava num jato particular, viajava pra St. Thomas, que era uma cidade próxima ali da ilha, ficava a 3 km da ilha que ele tinha, que é dele, né? A ilha inteira. Chegando lá, ele pegava um helicóptero, ia até a ilha, e ele conseguia fazer isso passando muito batido. Por quê? O jato, ele não pousava lá no aeroporto. Ele pousava num aeroporto particular. Então poucas pessoas viam. As poucas pessoas que viram falaram que viram ele chegar, inclusive, com meninas de 10 anos, tá ligado? Então, tipo, que assim, isso, quem cara? viu foi pouca Filho da gente. puta. E quem viu ele chegando com criança. E, inclusive, nesse papo de, o cara tem criança ali, tem criança ali, tem criança ali, um dia a polícia ouviu falar, tentou chegar no local, foi com a marinha pra poder chegar no local, só que eles ouviram não. Falaram: que é propriedade privada do Jeffrey Epstein, vocês não podem fazer nada, tem que parar por aqui. Chegou aqui na beirinha, quem manda é nós. Então quem chegava lá não tinha acesso a telefone, somente ele tinha, não tinha acesso à internet, só ele que tinha também, não tinha como sair de lá, porque não tinha barco, não tinha helicóptero que não obedecesse ele, e a única forma de tentar era escapar nadando, tá ligado? Inclusive uma das vítimas, que tinha 15 anos, tentou escapar nadando, pelo desespero que ela tava. E nessa ilha, inclusive, foi feita uma vistoria, e foi revelado que ele instalou câmeras escondidas por toda a ilha para registrar figuras públicas ou poderosas que estavam por ali tendo relações com menores. Então ele tinha essa imagem, depois disso ele chantageava essas pessoas. Bom, um dos principais casos que a gente teve dentro do caso do Jeffrey Epstein foi o caso da Virginia Giuffre, que afirmou ter sido aliciada pela Ghislaine aos 16 anos, enquanto trabalhava em um spa que ficava num resort na Flórida, que inclusive pertencia ao Donald Trump. Ela falou que foi abusada pelo Epstein em várias de suas casas, e ela disse que a Maxwell a contratou como massagista, que depois transformou ela numa escrava sexual. Inclusive, quando ela passou a fazer tudo que o Epstein queria, ele passou a usar ela com amigos. Então trazia um cara que era poderoso e falava: essa daqui faz o que eu quero, e vai lá e faz o que você quiser com ela.
ela. Inclusive, ela acusou o príncipe Andrew, que é o terceiro filho da rainha Elizabeth, e o advogado do Jeffrey Epstein, que é o Alan Dershowitz, que fez aquele acordo, né, que foi do outro lado do acordo, de terem participado desses abusos e de já terem abusado ela. Inclusive, sobre o príncipe Andrew, a Virginia disse que teve relações sexuais com ele 3 vezes. 2 quando tinha 17 anos, em Londres, e depois em Nova York, e também na ilha de Epstein, quando ela tinha 18 anos. Inclusive, para corroborar, ela tem uma foto de 2001, quando na época ela tinha 17 anos, onde ela aparece junto dele. Ela disse que essa foto foi tirada durante a visita dela a Londres, que na época ela não esperava conhecer ele, e que na época ela ficou inclusive na casa da Maxwell. Então a Ghislaine chamou ela, né, colocou ela na casa lá, e levou ela numa noite para uma balada, onde ela conheceu então o Andrew. O Andrew voltou então com eles para casa, e nisso, no carro, a Maxwell disse pra Virginia que ela tinha que fazer pelo Andrew o que ela fazia pelo Epstein. Ela conta então que ela foi coagida a fazer sexo com ele e que na manhã seguinte a Maxwell disse pra ela: "Você o fez muito feliz." Sobre isso tudo, o príncipe Andrew disse que a foto era falsa e negou ter feito sexo com ela, o que na verdade até hoje, né, nunca foi provado. Na verdade a foto, pelo jeito, é verdadeira, né? Nunca foi desmentido que ela é verdadeira. E em 2019, pra poder rebater isso tudo, ele deu uma entrevista, só que a entrevista foi meio que contra ele, tá? Deu muita justificativa fraca, falou que, por exemplo, a Virginia tinha contado que o Andrew suou em algum momento e que ele não suava por uma condição médica. E na época a entrevista pegou tão mal que ele foi afastado de todo tipo de função pública e inclusive perdeu o apoio da própria família. A família real falou: olha, agora é tu por tu. E ele continuou negando que tinha feito aquilo, mas em 2022 ele pagou uma quantia para poder resolver o caso. O valor não foi divulgado, mas estima-se que foi em torno de 12 milhões de dólares. Aí fica aquela questão, né? Pra quem que foi o dinheiro, né, mano? Tipo assim, vamos resolver o caso, 12 milhões de dólares. Foi pra mão da Virginia? Pois é. Né? Tem que ver certinho. E bom, o Andrew foi muito criticado pela amizade que tinha com o Epstein, né? Isso porque eles se conheceram nos anos 90 e ele continuou amigo do Epstein até 2019, quando o cara morreu, certo? Então quando o cara foi acusado a primeira vez, que foi preso e tudo mais, o Andrew continuava amigo dele. E ele ficou basicamente sem moral de lá pra cá, né, cara? Inclusive é um filho meio que escanteado da família. Moleque, mano, é impressionante isso aqui, mano. De verdade, cara. Eu não tinha tantas informações sobre esse caso, eu tô incrédulo, viado. Incrédulo. Sobre a Virginia, em abril deste ano de 2025, com 41 anos, ela faleceu. A família dela anunciou que ela, inclusive, tirou a própria vida numa fazenda que ela morava lá na Austrália. Inclusive, pouco antes dela falecer, 3 dias antes, ela tinha postado no Instagram falando que tinha sofrido um acidente, que ela tinha ganhado 4 dias de vida, né? E que era isso. E ela faleceu logo em sequência mesmo. Mas a polícia afirma que ela de fato tirou a própria vida, que não foi um acidente, nada do tipo. Só que tem um tweet feito por ela em 2019 que ela fala o seguinte, mano: de nenhuma maneira ou forma eu vou tirar minha vida. Se alguma coisa acontecer comigo, não deixem passar. Muitas pessoas perversas querem me ver silenciada. Ou seja, ela deixou uma carta falando que, né, se acontecesse isso é porque alguém tinha feito algo com ela. Outro caso que também foi parecido foi de um cara chamado Jean-Luc Brunel, que era um francês que foi um recrutador do Epstein, que também faleceu numa cela em 2022. Ou seja, Epstein, Brunel, Virginia, os 3 morreram da mesma forma e basicamente é isso. Uma outra situação que aconteceu depois que o Epstein morreu é que mais de 150 mulheres apresentaram pedidos para serem indenizadas e foi criado um programa de pagamento às vítimas. Esse programa levantou 125 milhões para poder dividir ali entre elas e foram feitos acordos de 500 mil a 1 milhão de dólares por pessoa. Só que mesmo assim, muitas vítimas continuam com o processo em outras esferas, como por exemplo ações cíveis. Além do Jeffrey, outras pessoas também sofreram com isso. Inclusive alguns bancos sofreram com isso. O JP Morgan, que é o maior banco que tem nos Estados Unidos, foi processado pela Procuradoria das Ilhas de Jeffrey. O local que governava as ilhas que ele ficava, falou que naquela época tudo aquilo tinha manchado a ilha, né, o arquipélago, aliás, né, com várias ilhas, e que o banco sabia que ele tinha feito coisas irregulares porque ele já tinha sido condenado e mesmo assim permitiu que ele movimentasse milhões de dólares simplesmente porque o cara tinha muito dinheiro. O cara faz mal, mas tem muito dinheiro, então deixa ele aí. E o banco negou que tivesse alguma coisa irregular, que tivesse cometendo algum crime, mas fez um acordo com o governo do território, pagando ali mais de 75 milhões de dólares. No mesmo ano, o banco fez outro acordo e pagou 290 milhões de dólares às vítimas do Epstein. Ou seja... é igual o caso do príncipe, né? Negou tudo, mas paguei mas tá pagando. E nesse milhões, caso, 365 milhões, né? É absurdo, né? Pô, é muito dinheiro. Outro banco que fechou um acordo semelhante foi o Deutsche Bank, onde o Epstein foi cliente de 2013 a 2018. Ou seja, somente depois que o caso já tinha sido, né, público. E eles concordaram em pagar 75 milhões de dólares. E assim, então, os dois bancos encerraram qualquer tipo de ação judicial contra eles. Já a Universidade de Harvard, que ele tinha muita influência dentro, recebeu pelo menos 9 milhões de dólares do Epstein, que eram doações de bolsa, de compra de coisas e tudo mais. E ela foi forçada a investigar dentro da própria universidade qual que era o nível de influência do Epstein e ao mesmo tempo foi cobrada a devolver o que tinha recebido. Certo? Os 9 milhões. Só que eles devolveram somente 186 mil e ficou por isso. Então, basicamente, quem tivesse tido contato com o Epstein, tava ferrado, tá ligado? Foi nisso que surgiu a lista de Epstein. O que é a lista de Epstein?
Muitas pessoas insistem que ele tinha uma lista com forma de chantagem contra os clientes que tinha recebido na mansão dele. Inclusive, ao longo dos anos, depois de 2019, uma parte dos documentos se tornou pública, mostrando que de fato existia ali uma lista. Inclusive, um dos lotes que foi divulgado em janeiro de 2024, com 1.400 páginas. Ali a gente tinha o nome de várias pessoas, algumas sendo acusadas de coisas e algumas sendo apenas citadas, né? Mas uma das pessoas mais importantes que foi citada foi o Bill Clinton. Bom, o presidente dos Estados Unidos, né? Ele é citado numa Moleque, Bill Clinton. conversa de uma testemunha, que foi uma das vítimas, que disse que em uma conversa o Jeff contou que o Clinton, assim como ele, gostava das mulheres mais jovens. E o Bill Clinton, pra quem não lembra, ou então quem não viveu naquela época, né? Ficou marcado nos Estados Unidos por ter tido um caso com uma estagiária da Casa Branca, que tinha 22 anos, chamada Monica Lewinsky. Então ele já tinha uma fama de gostar de mulher muito mais nova que ele. Então ele aparece nesse testemunho, mas ele também aparece no depoimento da Virginia. Ela afirmou que o Clinton viajou várias vezes no jato do Epstein, mas que ela não sabia exatamente quantas vezes. E foi levantado que pelo menos 26 vezes o Bill Clinton usou o jato de Jeffrey Epstein. Ué, viagem demais, mano. Né? Que isso? Inclusive, ele era um cara que era próximo dele e elogiava a filantropia feita pelo Jeffrey Epstein. Mas depois que aconteceu tudo que aconteceu, ele falou que não, já tinha um tempo que eu não falava com ele, tinha cortado relações. Pulou sabia fora, que né, do ele era uma bar. boa pessoa, então me afastei. O Trump também foi citado algumas vezes, mas sem nenhum tipo de caso apontado, relacionado, né? De alguém que falou, olha, o Trump estava aqui. E o que pegou pior pra ele foi que ele foi citado algumas vezes como um cara que também gostava de meninas novas, e ele era um cara que convivia com o Epstein. Inclusive tem fotos dele em festas, e tem uma foto, inclusive, tá o Trump junto com o Epstein, apontando pra algumas meninas e rindo, né? Então tem imagem deles juntos, tem vídeo deles juntos. Moleque, o Trump era feio pra caralho, né, bicho? Loucura, mano. Tem declaração do Trump falando dele, sabe? Tipo, realmente tinha ali um caso de uma pessoa que frequentava o que o Epstein fazia e, pô, pelo que a gente via... Não... Era? Não, porque hoje em dia tudo bem, mas antigamente, mais novo, ele ainda assim era muito feio também, né? É isso que eu tô falando. Ele parecia uma pessoa que fazia isso sempre, né? Inclusive tem uma entrevista que o Trump deu que ele falou o seguinte: conheço o Jeff há 15 anos, um cara incrível. É muito divertido estar com ele. Dizem até que ele gosta de mulheres bonitas, tanto quanto eu, e muitas delas são mais jovens. Rapaz, o cara tava o tempo todo com o cara, fi. Pois é. Esquisito, tá? Segundo o Trump, eles pararam de se falar em 2004, inclusive antes dele ser processado, né? E que na época eles ficaram, inclusive, brigados, certo? E a Casa Branca, recentemente, indicou que a briga foi relacionada ao comportamento do Epstein. Que, inclusive, o Epstein foi expulso do clube que o Trump tinha de bilionários e coisas do tipo, que foi por conta desse comportamento que ele tava tendo com meninas. Não, agora vai. O processo de defesa da imagem do Trump com relação a isso deve ter sido fortíssimo, né? Tipo assim, pra deslinkar completamente uma imagem da outra, desvincular isso e falar que, meu irmão, olha só, a partir do momento que a gente soube disso aqui, esquece. Vai tentar, né? Certo? Já o jornal Washington Post sugeriu que, na verdade, a briga foi por conta de um imóvel que tinha na Flórida que os dois queriam. Então os dois quiseram, o Jeff levou e o Trump ficou puto. É que é conveniente falar que era por causa do comportamento do Né? Epstein também. Agora sim, com certeza. Eu acho que qualquer político faria isso, né? E também a gente teve outros famosos que foram citados, como Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, a Cameron Diaz, que não tiveram nenhuma implicação, que foram citados. Caralho, a Cameron Diaz tá velha, né? Então essa foto fudeu ela. Quantos anos tem? Cameron Diaz. Pô, 53, mané. 53. À toa, né? Por exemplo, pode falar, a gente tá assistindo um filme daquele ator, como é o nome dele? Bruce Willis. A testemunha fala isso. Vai pra transcrição. Moleque, eu acho que a primeira lembrança que eu tenho da Cameron Diaz foi naquele filme Jogo de Amor em Las Vegas. Filmaço, inclusive, não é ela que faz? Com o Ashton Kutcher. Bom filme. Comédia romântica. Eu sou fã de comédia romântica, mané. Eu sou fã. O pessoal vai ler, aí coloca lá, Bruce Willis é citado, entendeu? Tipo, então é mais ou menos por aí. Algumas vezes era o Jeffrey falando, o Leonardo DiCaprio, por exemplo, é um cara que veio aqui. Sabe, tipo, ele contando que alguém já tinha ido aí, mas não tendo ninguém falando do dia que ele teoricamente teria ido lá, né? E essa lista é bastante criticada por isso, porque tem alguns nomes que não tem contexto, né? E tem alguns contextos que não tem nome. Então, teve talvez que ele fez isso comigo, a menina conta, né? Só que quem tava junto nesse dia? Tinha mais alguém? Tinha outra pessoa famosa? Talvez tinha um cara que era, sei lá, um banqueiro lá na Suíça que a menina não ia reconhecer. Ela fala, não tinha ninguém famoso. Então, a gente tem essas pessoas aqui, tu reconhece elas, sabe? Tem que ter esse tipo de, né? De investigação. Às vezes algum ministro, alguma coisa assim, que não é figura famosa, mas é um cargo importante, né? E aí... Não rodou ninguém com o Jeffrey junto dessa investigação aí? Ninguém famoso rodou junto, não? É onde entra a importância da lista de Epstein, mano. Porque, tipo, quem tem todos os nomes? Quem tem a confirmação? Ele tinha isso. Porque ele fazia chantagem com os caras. Câmera então, escondida, essa lista, ela tá incompleta. Porque ela ainda não conta de todo mundo que passou por lá. E o próprio
Certamente os piores são aqueles multimilionários e bilionários que não são conhecidos, tá ligado? Porque aí eles passam despercebidos em qualquer ambiente, não são figuras públicas, não são lembrados. Esses aí têm a chave pra fazer a merda que eles querem, tá ligado? O Trump, pra poder ser eleito na campanha de 2024, prometeu divulgar informações sobre o caso se ele fosse eleito. Porém, em fevereiro de 2025, após a publicação do que foi descrito como primeira fase da divulgação dos arquivos de Epstein, o sentimento de todo mundo foi de frustração. Isso porque a maioria das 341 páginas que foram divulgadas, ou seja, foi menos do que antes, né? Era de um material que já tinha sido publicado. Ou seja, não tinha nada de novo por ali. Só que era a primeira parte. Tava falando isso. No mesmo mês, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, que é a Penn Bond, foi perguntada se divulgaria uma lista e respondeu: essa lista tá na minha mesa, agora para revisão. Ou seja, ela confirmou que existia a lista, que tava com ela e que ela tava revisionando para poder fazer a próxima publicação. Porém, de fevereiro para cá, a gente não teve nada. E no dia 7 de julho, o governo voltou atrás, afirmando que não havia lista de clientes e que não planejava divulgar qualquer tipo de documento novo. Inclusive, nesse dia que o governo falou isso, saiu um memorando que concluiu que o Epstein tinha tirado a própria vida, ou seja, é isso aí mesmo, rapaziada. Foram os que falaram, tirou a vida. E que não existia nenhum tipo de lista de clientes. Ou seja, né, veio só pra falar, ó, acabou o caso, vamos pra lá, né? Então, vamos esquecer isso aí, né? Águas passadas, vamos esquecer. Os apoiadores do Trump passaram a acusar o próprio governo de acobertamento. Os caras que votaram nele porque queriam ver a lista ficaram decepcionados e falaram: não, se o governo tá agindo assim, tô contra o Trump agora. Inclusive, não foi só quem votou nele. Teve um cara, por exemplo, chamado Steve Bannon, que é um estrategista que elegeu o Trump, que é um cara, tipo, considerado um dos melhores nesse projeto dele de ajudar a construir políticos, né? E ele falou que foi uma traição à base conservadora e à transparência prometida. Então, esse cara se votou contra o Trump. Vale lembrar que, recentemente, quando ele brigou com o Elon Musk também falou que tinha angu nesse caroço. Depois o Trump também disse o seguinte em entrevista: o Epstein já faleceu há muito tempo. Não entendo qual é o interesse ou o fascínio. Realmente não entendo. E as informações confiáveis já foram fornecidas. Ou seja, de novo, tentando acabar com o caso, né? Porém, diante da pressão, ele tomou uma atitude para tentar acalmar os ânimos e ordenou ao Departamento de Justiça que apresentasse publicamente todos os depoimentos pertinentes. Esse pertinente é muito não forte. Faz sentido. O que não é pertinente? tudo, né? Pertinente na opinião de quem, né? Esse que é o ponto. Quem que tá julgando o que é pertinente e o que não é? O que é pertinente e o que não é, tá? Sabe o que é? Que tem gente que fala assim, ó, tem uma menina que chega lá e conta, então, pô, o Raul Gil foi lá. Não botar um bagulho absurdo. Raul Gil não foi lá. Coitado do Raul Gil. Concordamos que o Raul Gil não foi lá? Certo. Sim. Ela fala, o Raul Gil foi lá. E os caras sabem que o Raul Gil não foi lá. Então eles não querem mostrar isso pra não chegar a cair em cima do Raul Gil injustamente. Entendi, entendeu? pode ser. Tem ali um sentido, tá ligado? Mas ele usou na campanha falando que ia fazer. Exato. E culpava o Biden falando, ó, o Biden não faz porque o Biden tá envolvido. Entendeu? Só que depois que ele falou isso, uns dias depois, uma juíza da Flórida negou a divulgação dos documentos. Ela foi de mão atada porque o Departamento de Justiça está fazendo isso basicamente por interesse do público, que aquilo não era parte de um processo judicial normal. Ou seja, ela falou, isso não é o padrão, não vamos fazer. E ela barrou a ordem do Trump. E nesse meio tempo, também no final de julho, o Wall Street Journal publicou uma reportagem que mostrava uma coleção de cartas que foi enviada ao Epstein em 2003, no ano que ele comemorou 50 anos. Ou seja, é uma data bem importante, muita gente escreveu para ele. Entre elas, tem uma carta com o nome de Trump e o desenho de uma mulher nua. Na carta, o Trump apresenta uma espécie de diálogo fictício entre ele e o Epstein, que inclusive é escrito em terceira pessoa. Então tem uma narração e aí aparece o nome. Epstein fala, Trump fala, entendeu? Então o narrador começa falando, deve haver mais na vida do que ter tudo. Donald, que é o Trump, né? Sim, existe, mas não vou te dizer o que é. Jeffrey, nem eu, já que eu também sei o que é. Donald, temos certas coisas em comum, Jeffrey. Jeffrey, é verdade, pensando bem. Trump, enigmas nunca envelhecem, você já notou? Jeffrey, na verdade, isso ficou claro pra mim, da última vez que te vi. Donald, um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário. E que cada dia seja mais um maravilhoso segredo. E na carta, basicamente, os caras estão falando sobre, tipo assim... Caralho, a parte da vida eu sei qual é. Você sabe qual é, né? Ah, eu também sei qual é. Não é possível isso, gente. Não é possível, amor. Ou então aqui é todo mundo babaca, tá ligado? Não é possível, pô. Né? E, pô, é um segredo que vale a pena se manter, né? É um segredo que vale a pena se manter. Pô, enigma é um negócio que nunca sai de moda, né? Realmente não sai de moda, né? Pô, foi legal a última vez que eu te vi. Lembra que a gente tava fazendo? Tipo, né? Uma carta meio estranha, assim, né? E o Trump negou que escreveu essa carta, falou que também não fez o desenho, e inclusive processou o jornal pedindo 10 bilhões de dólares. Caralho, 10 bi! É um processo do presidente.
Só isso, Só isso. Inclusive, dias depois, ele retirou o jornal, que estava indo numa comitiva de imprensa, de uma viagem que ele ia fazer para a Escócia. Então, o jornal foi prejudicado diretamente por conta dessa carta que revelou. E ainda naquela semana, a CNN também divulgou novas imagens, que eram fotos de 1993, que confirmaram pela primeira vez que o Epstein compareceu ao casamento do Trump com a Marla Maples, que é a ex-esposa que ele teve. E uma outra imagem, que também foi nova, mostrou tanto o Trump quanto o Epstein juntos num desfile de moda da Victoria's Secret, que aconteceu em Nova York no ano de 99. Ou seja, né, tinha foto dos dois de novo em mais 2 eventos, inclusive um muito importante pro Trump. E depois, a própria CNN, que daí botou o dedo na ferida, né, afirmou que tem fontes próximas a Pam Bondi, que é a procuradora-geral, né, que tava lá com a lista e que depois ficou quieta e sumiu, né? Então falou que algumas fontes próximas a ela informaram ao Trump em maio que o nome dele aparecia nos arquivos do Epstein. Ou seja, em maio, tipo, o Trump ficou sabendo, ó, teu nome tá aqui. E agora, o que a gente faz? E dali pra frente ele mudou o discurso, certo? Isso pode dizer, pra ser justo, quase nada, certo? Pode ser que o Trump foi, de novo, que lá, a gente tava junto e tava passando um comercial do Trump. A gente tava junto e tava passando uma reportagem do Trump. Ele estava falando sobre apoiar o Trump e eu estava falando sobre apoiar outra pessoa e a gente começou a discussão. Tem várias ocasiões que poderiam salvar o Trump aqui. Mas a proximidade que ele tinha, isso aí... Eles eram muito amigos, né? Essa que é a verdade. Pode ser um negócio de realmente os caras serem muito ricos e estão no meu lugar, e, né, que é Nova York, e por isso tem contato um com o outro, né? Mas uma galera acredita que, de fato, de alguma forma, o Trump se envolveu nisso. Inclusive, quem acredita nisso é o Elon Musk, o dono do Twitter, né? O cara mais rico do mundo. Ele que foi braço direito do Trump, que apoiou o Trump, investiu cerca de 200 milhões de dólares para poder fazer a campanha do Trump pelos Estados Unidos, que virou um cara ativo dentro do governo do Trump, agora brigou com ele e ele falou o seguinte: hora de soltar a bomba de verdade. Donald Trump está nos arquivos do Epstein. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual eles não foram tornados públicos. Ou seja, reforçou aquilo que a CNN falou, né? Inclusive falou pra galera marcar aquele post que a verdade ia aparecer. Depois disso, de pegar milhões ali de alcance, né? Ele apagou os posts, mas ficou marcado pra sempre. Caralho, moleque. Que loucura, hein, mano? É um caso muito nebuloso, né? Tipo assim, a gente do lado de fora imagina que tem caroço nesse angu, mas, porra, meu irmão, até alguém descobrir ou até alguém soltar isso, nossa, isso vai ser muito complicado, pô. Eu tava achando que já tinha rodado uma galera, mas não, né? Tá tudo guardado a 7 chaves, né? Segredo de Estado. E ainda em julho, né, que foi um mês movimentado pro caso, na última semana, a Maxwell voltou às notícias porque ela foi convocada para prestar depoimentos a Todd Blanche. Quem que é esse cara? Ele é vice-procurador-geral dos Estados Unidos, o famoso PGR, né? Então, ele é vice-procurador-geral, que é um cargo muito forte, que assina como presidente e tudo mais. E esse cara foi entrevistar uma presidiária. Por que esse interesse? Esquisito, né? Sabe o que é mais esquisito? Esse cara já foi em algum momento advogado de defesa do Trump. E agora ele tá no governo. E agora esse cara tá indo lá entrevistar ela. Foi apontado como algo fora do comum. E ele veio explicar, falando, não, eu fui lá pra falar sobre o caso mesmo, que é um caso de interesse nacional, quero demonstrar que tem interesse do governo e tudo mais. E, inclusive, perguntei pra ela sobre 100 pessoas diferentes. E aí muita gente questionou, né? E o Trump? Você perguntou o nome dele? Né? E aí o cara... de novo, esquivou da pergunta. Bom, mas por enquanto, o Trump não foi acionado, não tem nada acontecendo. De processo que a gente tem mesmo, a gente tem hoje contra a família Clinton, que foi intimada a depor. Eles foram intimados junto de outras pessoas que eram autoridades americanas, como ex-funcionários do FBI e ex-procuradores gerais. E eles foram chamados para esclarecer qual que era o vínculo com o Jeffrey. Certo? E assim como o Trump, o Bill também enviava cartas a Epstein. Essas cartas também foram descobertas, também mostraram bizarrice. E tanto o Bill Clinton quanto a Hillary Clinton, que quase foi eleita presidente, vão depor em outubro. Os dois já foram chamados e vão ter que depor. Outra notícia recente é que no dia 11 de agosto, um juiz de Nova York negou o pedido da Justiça dos Estados Unidos de liberar as transcrições de depoimento e documentos apresentados à corte no caso contra a Ghislaine Maxwell. Ou seja, mais um caso que foi vetado pela Justiça. E por isso que tem tanta teoria envolvendo o nome do cara, porque a gente não sabe quem mais tá nessa lista, porque a gente não sabe o que acontecia nesses locais, porque a gente não tem, por exemplo, registro telefônico, a gente não tem nada que a polícia já tem há algum tempo. Uma parte da polícia sabe disso. E aí, gente do governo, às vezes vai lá pra um podcast, algo do tipo assim, e fala, tem que ver o que o FBI tá fazendo. Meio que joga na do FBI. Sim. Aí o cara do FBI vai lá e espalha no meio do jornal e fala, não, na verdade... esse cara aqui tá barrando, tá ligado? E aí surge um juiz lá da puta que pariu e faz o que os caras querem, certo? E o juiz às vezes vai lá de boi de piranha mesmo, faz isso aí pra esconder algo maior. E eu nem sei se envolve o Trump ou se não envolve o Trump, mas pelo jeito envolve muita gente importante, da polícia, do governo, meio jornalístico. Muita gente poderosa, né? Vou dar um exemplo, Naomi Campbell, que era uma das maiores modelos,
tinha proximidade por conta da questão da Victoria's Secret. Tava um dia numa festa que deu no iate, e aí nessa festa ela foi fotografada. Quem que tá do lado dela? Coloca a foto aí, pessoal. Coloca aí a foto, mas coloca cortada até lá no Campbell. Pronto. Agora mostra quem tá do lado dela. Ronaldo Fenômeno. Tá numa foto de um dos rolês. E era isso que ele fazia. Caralho! Então, como que você comprova que o cara que tava lá necessariamente sabia do que acontecia ou de fato fez alguma coisa? Faz sentido, é tipo... É muito complicado. Então, é porque é foda, né? Tipo, imagina que nesse meio de famosos e ricos e tal, pô, meu irmão, evidentemente teremos muita gente frequentando os mesmos lugares, por mais que essas pessoas não tenham envolvimento em todos os casos de cada um. Que cada um, porra, mantém, né? E digamos assim, tipo assim, meu irmão, caralho, provavelmente esse maluco aí deve ter foto no mesmo lugar do que uma porrada de famoso, uma caralhada de gente, tá ligado? Não necessariamente as pessoas que estão no mesmo lugar desse cara estão envolvidas com esse cara, mas, pô, rico frequenta lugar de rico, né? Celebridade frequenta lugar de celebridade. Milionário frequenta lugar de milionário. Então, provavelmente as pessoas vão estar no mesmo ambiente. Não quer dizer que elas participam das mesmas coisas, nem de que, porra, tem envolvimento nas mesmas questões citadas aqui, tá ligado? Mas é foda, pô. Provavelmente esse maluco deve ter foto no mesmo ambiente do Ronaldo, do LeBron James, do Jay-Z, tá ligado? Fazer o quê? Deve ter, tá ligado? Mas não quer dizer que esses caras estão envolvidos no que foi denunciado, no que foi julgado e condenado aqui no caso do malandro, entendeu? Foda, velho. Não só isso, o cara é famoso e rico. Se alguém tirar alguma foto só fazer network pra parecer ser parça do cara, se fudeu? Exatamente, mano. E nem isso eles querem revelar, pra depois descobrir quem de fato fez alguma coisa. Porque muita gente que tava não fazia necessariamente. Pois é, igual no caso do Diddy, né? O Diddy é a mesma coisa. Ele tinha as festas que aconteciam antes e depois a festa que aconteceu depois. Muita gente pensando nessa questão network também, porque o Epstein não sabia, provavelmente, que o Epstein fazia e falava, pô, esse cara é poderoso, vamos lá na festa dele, ver se a gente faz uns contatos, alguma coisa, e acabava. Pois é, o Trump, por exemplo, igual eu falei, ele é o cara do setor imobiliário. Ele tava ali em Nova York. Ele ter contado com ele, pra mim é meio óbvio, né? Sim, normal. Os bilionários se reúnem, fazem festa, e aí, pô, esse aqui é o Jeffrey, esse aqui é o Donald. Os caras se apresentam, se conhecem, começam a fazer negócio junto, inclusive, né? Tanto é que, por exemplo, lá no caso do Osama, negócio que a gente nem falou, mas que se fala, parece teoria da conspiração, mas é real. O pai do Osama e o pai do Bush, o Bush pai, tiveram negócios dentro de negócio de óleo, se não me engano. Uma empresa pequena, que nem foi pra frente nada do tipo, mas tiveram negócio junto. Eles foram investidores. Teve alguns investidores que se reuniram e investiram em uma empresa de óleo. É absurdo. O pai do Bush e o pai do Osama. Doideira. Por quê? Porque os dois eram ricos, porra. Se alguém vê isso, acha que já... Os dois tinham dinheiro, então, tipo assim, quando tem dinheiro, tu é conectado por pessoas. E isso é porque, pô, tem gente... Mas isso é verdade mesmo, velho. O dinheiro, a riqueza e o status conecta, tá ligado? Te apresenta a vários lugares, ambientes e pessoas, entendeu? E aí, não necessariamente você tá junto de tudo, mas você frequenta, às vezes, o mesmo ambiente. A gente vai pegar isso aqui e vai utilizar pra discurso político. Né? Tanto para um lado quanto para o outro. Então a gente tipo, só gosta de deixar todos os adendos, porque quando alguém criticar, porque a gente vai ser criticado, a gente pode falar, ó, assistiu até o final? A gente falou tudo com o devido cuidado que tem que ter. A gente deu o disclaimer falando, realmente o Trump pode ter sido citado 1000 vezes e as 1000 vezes não tem nada a ver com alguém falando, olha, o Trump veio e me abusou, certo? O que a galera fala sobre a proximidade da casa que eles tinham, sobre a convivência que eles tinham, sobre a relação de amizade que eles tinham, é mais por aí, mas nada que confirme que de fato o cara fez alguma coisa, certo? Bom, então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido. Até sair qualquer tipo de confirmação aí, vai rolar muita poeira, mané. Não tem como cravar nada, tá ligado? Esse é um assunto... Pô, eu pensei, né, dó da minha ignorância, da minha falta de interesse, né, por saber das coisas que estão acontecendo, eu pensei que já tava tudo resolvido, as pessoas tinham sido expostas e valia, mas aparentemente nada foi resolvido, né? É um mundo nebuloso de julgamentos e de segredos guardados a 7 chaves que ninguém sabe o que rolou na real, tá ligado? Só tem um rapaz lá, o rapaz que foi preso e morreu, e tudo que envolve ele é de curiosidade pública, tá ligado? Curiosidade pública. Só que nada é soltado a público. E como é que faz?